Então, pessoal, dando aqui continuidade ao nosso treinamento, veremos agora aqui na aula de número 3, justamente a questão de representação de algoritmos. Na aula anterior, eu apresentei para vocês o Visual G, e antes que a gente parta realmente para a prática, a gente praticar no Visual G, eu quero deixar aqui esse conceito de representatividade de algoritmos, o que é muito importante quando vocês se depararem aí na internet, por exemplo, com algumas formas que os algoritmos se apresentam para as pessoas, ok? Então, você já vai saber identificar um algoritmo de cara a partir do momento que você terminar essa aula aqui. Então, vamos lá. Existem diversas formas, muitas formas de representar um algoritmo. As mais comuns e as que eu gosto de explicar para a maioria das pessoas são o texto livre, que também pode ser chamado de narração descritiva, fluxogramas e pseudocódigos, que também é conhecido pelo Portugal, que é o que a gente vai trabalhar durante o treinamento. Dessas três formas aí, a que a gente vai trabalhar durante o curso é os pseudocódigos ou o Portugal, que é a linguagem trabalhada dentro do Visual G, ok? Algumas formas de representação tratam os problemas apenas em nível lógico, ou seja, eles abstraem os detalhes da implementação, o que muitas vezes estão relacionados com alguma linguagem de programação. Por outro lado, existem formas de representar um algoritmo que possuem uma maior riqueza de detalhes. Então, cada forma de representar um algoritmo tem as suas particularidades. O texto livre, por exemplo, ele é muito mais fácil de fazer do que um fluxograma, certo? O fluxograma também é mais fácil de se fazer do que um pseudocódigo. Cada um tem suas particularidades e cada um tem o seu nível de dificuldade de criação. Wilk, por que o texto livre é mais fácil que o fluxograma? A gente vai ver o porquê, mas já adianto que um texto livre, como o próprio nome já diz, é um texto livre que você vai construir da forma que você quiser, da forma que você entenda aquilo ali. Já o fluxograma não, como no fluxograma a gente utiliza objetos gráficos para representar um algoritmo, então já vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você vai ter que saber para que serve cada objeto gráfico. Um retângulo, por exemplo, serve para uma ocasião, um quadrado serve para outra ocasião, e isso vai definir a forma pela qual o algoritmo vai se desenhando dentro de um fluxograma. E nos pseudocódigos, que é a forma que a gente vai utilizar, ela tem uma dificuldade justamente na questão de nós sabermos os comandos específicos que iremos trabalhar dentro do pseudocódigo. E a gente vai ver cada um agora aqui nessa aula, as suas particularidades, para a gente possa entender as diferenças entre elas e e o porquê de nós utilizarmos os pseudocódigos, ok? Então vamos lá. O texto livre ele diz o seguinte: nesta forma de representação, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Como eu falei, o texto livre, como o próprio nome já infere, vocês vão ter a forma livre de escrever a fim de que você mesmo entenda ou que faça com que outras pessoas entendam essa forma de representar um algoritmo. Um exemplo é a receita de um bolo. Vocês podem ver, misture os ingredientes, unte a forma com a manteiga, despeje a mistura na forma. Isso aqui é um algoritmo. A gente viu na aula 1, Introdução a Algoritmos, que um algoritmo tem sempre um objetivo central, que é um problema que deve ser resolvido, e esse problema vai ser resolvido a partir do momento que você escreve uma sequência de passos para facilitar a resolução desse problema. Então, essa sequência de passos vai ser o quê? Vai ser as decisões que você vai tomando no percurso até a chegada da resolução do problema. Nesse nosso caso aqui, da receita do bolo, o problema central é justamente conseguir fazer o bolo. E para que isso seja feito, você vai seguir uma sequência. E essa sequência que está sendo mostrada nesse exemplo aqui, mostra a representação via texto livre, que você vai falando com suas próprias palavras como resolver o problema, que é justamente misturar ingredientes, juntar a forma com a manteiga, despejar a mistura na forma, até chegar à parte de cozinhar fazer o bolo em si, tirar o bolo, deixar esfriar e tudo mais. Então, tudo isso faz parte de um algoritmo representado pela forma texto livre. Então, o texto livre, vocês podem até estar imaginando, mas o texto livre é muito fácil, por que eu não utilizo ela lá em vez de utilizar o Visual G? Então, a gente vai ver isso aí já, o porquê de não utilizar o texto livre e sim o pseudocódigo. Ok? Então, vamos para frente. Texto livre. Esta representação é pouco usada na prática, porque o uso da linguagem natural muitas vezes dá oportunidade a mais interpretações, ambiguidades e imprecisões. Então, está aí a resposta pela qual a gente não usa o texto livre no dia a dia de representação de um algoritmo. Justamente pela questão das más interpretações, as ambiguidades que muitas vezes se encontram na sequência de passos e também as imprecisões que um texto como esse pode nos fornecer.
Então, texto livre é fácil? É, mas ele é impreciso quando estamos trabalhando na representação de algoritmos mais complexos. Então, é importante a gente saber isso, porque muitas pessoas podem entrar em conflito quando estão iniciando na questão de saber qual representação utilizar, se é texto livre, se é fluxograma, se é pseudocódigo. Então, cada caso é um caso, e cada caso tem as suas desvantagens. E no caso do texto livre, nós temos essa questão da imprecisão e das más interpretações, ok? Agora nós temos o fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas diferentes implicam ações, ou seja, instruções e comandos distintos. O fluxograma ele é muito utilizado ainda hoje, né? Se você colocar aí no Google fluxograma, você vai ver diferentes formas de representação de algoritmos que fazem com que tenhamos um problema central e tenhamos também uma sequência de passos que fazem com que aquele problema seja resolvido. Tal forma facilita o entendimento das ideias contidas nos algoritmos e justifica sua popularidade, ok? Existem pessoas que usam com bastante frequência o fluxograma. Ele dá um maior trabalho justamente pela questão dos desenhos gráficos, né, as formas geométricas que vocês vão ter que utilizar para criar um fluxograma. Esse aqui é um exemplo. Nós temos o início, né, que é o início do problema. Temos abrir forno, né, forno aceso. Se o forno estiver aceso, sim, ele vem para cá, botar lenha. Se não, acender fogo. Então, se não, depois que acender o fogo, ele vai assar pão. Depois de botar a lenha, ele vai assar o pão e chegar no final. Qual é o objetivo aqui? Assar um pão. Então, ele vai conseguir assar o pão? Vai. E tem duas vias aqui. Ele tem primeiro o início, ele abre o forno, ele verifica se o forno está aceso. Se não estiver aceso, ele acende o fogo. Se ele estiver aceso, coloca a lenha para queimar. E essas duas vias levam a assar o pão. E lá no final nós temos o fim do algoritmo. Então, vocês podem ver, para algoritmos mais simples, você pode utilizar um fluxograma simples para mostrar sua representação e até facilitar o entendimento das pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de entender um algoritmo sendo ele escrito em pseudocódigo, por exemplo. E se esse mesmo algoritmo for um algoritmo menos complexo, você pode representar ele num fluxograma e levar para a sua empresa, por exemplo, para mostrar, olha, eu criei um fluxograma desse programa aqui e espero eu que seja de fácil entendimento por parte de vocês. E muitas vezes, a forma gráfica ajuda a pessoa a entender melhor o que você está querendo fazer, qual o problema você está querendo resolver. Então, cada caso é um caso e cada caso tem as suas particularidades, como já venho falando desde o início dessa aula. Simbologia de fluxogramas. Cada símbolo desse aqui, ele tem uma função, né? Ele tem um objetivo. Por exemplo, o símbolo retângulo, significado, uma operação. Uma seta para a direita, movimento, né? Esse aqui nós temos um ponto de decisão, um círculo, inspeção, documento impresso, espera, armazenagem. Cada símbolo geométrico ele tem um significado dentro da representação dos algoritmos, né? Nesse caso aqui nós temos o início, né? Nós temos o início, abrir forno, que é o retângulo, que é a operação. Temos o forno aceso, que é o ponto de decisão. Ele vai verificar aqui o ponto de decisão. Sim, botar lenha, né? A decisão aqui, a operação botar lenha, a operação acender fogo, leva a operação assar pão e o final do fluxograma. Então, vocês podem ver, temos essa simbologia que identifica cada parte das figuras geométricas dentro de um fluxograma. Então, é importante você ter uma tabelinha dessa aqui, saber o que cada símbolo quer dizer, para quando você for analisar um fluxograma mais complexo, você saiba definir as rotas de decisão, operação e inspeção dentro daquele fluxograma, ok? Então, vamos lá. Bom, chegamos ao pseudocódigo, que é justamente o que a gente vai utilizar dentro do nosso curso, ok? O pseudocódigo ele significa falso código. Utiliza uma linguagem intermediária entre linguagem natural e linguagem de programação. Vejam bem, o pseudocódigo, ou Portugal, como também é bastante conhecido, ele tem como significado um falso código. Por que ele é um falso código? Porque justamente esse falso código é o que vai te ajudar a ter uma migração eficiente desse falso código para uma linguagem de programação. Por exemplo, em uma faculdade, é muito frequente nós aprendermos primeiramente a questão de construção de algoritmos e logo depois entrarmos em uma linguagem de programação, que frequentemente essa linguagem é Pascal. Por quê? Porque o pseudocódigo, o Portugal, é muito parecido com o Pascal. E quando você entra no Pascal, você já vai ter uma certa facilidade por conhecer justamente o pseudocódigo.
Como aqui mesmo diz, ó, utiliza uma linguagem intermediária entre linguagem natural e linguagem de programação. Ou seja, você vai utilizar uma linguagem muito parecida com o português que nós temos no dia a dia e também muito parecida com as linguagens de programação de alto nível que nós temos atualmente. Então, aí você vai ter o quê? Você vai ter um intermediário entre a linguagem falada e a linguagem das máquinas, a linguagem de programação. Então, o pseudocódigo ele surgiu justamente para facilitar essa migração de você sair da construção de algoritmos, pegar um algoritmo construído via pseudocódigo e implementá-lo dentro de qualquer linguagem de programação, como Java, Pascal, C e assim sucessivamente. É utilizado para organizar o raciocínio lógico a ser seguido para a resolução de um problema. Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós vamos utilizar durante o curso o pseudocódigo justamente pela essa facilidade de migração que vocês vão ter ao sair do pseudocódigo para implementar em uma linguagem de programação. Eu quero que vocês entendam que, se você utilizar o texto livre, você vai ter uma imensa dificuldade em adaptar aquele texto livre dentro de uma linguagem de programação. Fluxograma nem se fala, porque você está entendendo ali a forma visual. Mas e quando for colocar para uma linguagem como Java, por exemplo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai interpretar a sintaxe? Então, a gente utiliza o pseudocódigo dentro do curso de algoritmo e programação justamente para facilitar isso, facilitar a migração da linguagem que você está trabalhando ali, que é o Portugal, para a linguagem de programação. E muitas vezes a linguagem que a gente está trabalhando na construção do algoritmo é muito similar à linguagem que nós vamos trabalhar na programação em si, né? Então é importante a gente ter essa noção aí de como é que funciona esse negócio de pseudocódigo para que a gente possa entender realmente a necessidade de aprender isso. Pronto, ó, um exemplo de pseudocódigo. Nós temos o algoritmo 1, né, ó, exemplo de pseudocódigo. Aqui ele pede para ler duas variáveis, x, y. Essa linha é um comentário. Se x for maior que y, então escreva x é maior. Se não, aí eu coloco se y for maior que x, então escreva y é maior. Se não, escreva x e y iguais, fim se e fim se. Pronto, isso aqui é um pseudocódigo que a gente vai aprender lá no Visual G a fazer isso daí, ok? A gente vai ver como é que se faz um algoritmo desse mesmo porte aí, onde ele vai ler duas variáveis, vai verificar qual delas é a maior, qual delas é a menor e vai imprimir na tela do usuário a informação que se pede, que no caso é o escreva aqui. Ó. O escreva vai dizer qual variável é maior se as duas variáveis são iguais, o tamanho, né? Então é importante você ver que esses comandos aqui fazem parte do pseudocódigo. O leia, o se, o então, o escreva, o se não, fim se, tudo isso aqui faz parte do pseudocódigo ou do Portugal. E essas condicionais aqui, o se e o se não, elas estão inclusas dentro de qualquer linguagem de programação. O que vai diferenciar é que muitas delas utilizam esses termos em inglês. O que no português é se, lá no inglês é if. Então, muitas linguagens de programação utilizam essa mesma base aqui de se e se não, somente mudando o idioma. Então, como vocês podem ver, ao utilizar o pseudocódigo, a gente vai escrever um algoritmo na nossa língua falada, que é o português, o Portugal, né? E depois a gente vai poder implementar esse mesmo código dentro de uma linguagem de programação mais robusta e ter uma facilidade, porque a gente já vai conhecer todos os conceitos e todos os comandos utilizados dentro do pseudocódigo. O intuito do nosso curso é justamente esse, te mostrar toda a base de uma linguagem de programação, utilizando-se para isso o pseudocódigo, o Portugal, dentro do Visual G. Então, vocês meio que conscientemente, né, vocês vão ver que ao criar um algoritmo dentro do Visual G e ao implementá-lo em outra linguagem de programação, vocês vão sentir essa facilidade, vocês vão sentir a diferença de implementar algo com mais agilidade, com maior rapidez, ok? Então, é importante tomarmos nota disso, da representação, da forma de representar um algoritmo, a sua importância dentro do escopo do entendimento do que é um algoritmo e das particularidades que cada representação tem. Eu quero repetir para vocês. Existem diversas formas de representar um algoritmo. Porém, as mais utilizadas são essas três aqui, o texto livre, o fluxograma e o pseudocódigo.
Dentro do nosso curso, utilizaremos o pseudocódigo, mas, mesmo assim, eu não quero tirar os méritos do texto livre e nem do fluxograma. O fluxograma ainda é muito utilizado para algoritmos menos complexos para facilitar o entendimento das pessoas que estão trabalhando em determinado projeto. Um texto livre já não é tão utilizado, mas é de fácil compreensão pela forma que ele é escrito. Já o pseudocódigo ele é mais complexo, porém mais eficiente quando você for fazer a migração do algoritmo que você construiu em um Visual G, por exemplo, para uma linguagem mais robusta como Pascal, por exemplo. Okay? Falo por experiência própria, porque eu aprendi a criar algoritmos dentro do Visual G, a criar algoritmos também em folha de papel, através do pseudocódigo, e colocá-lo em um programa, né, uma linguagem de programação mais robusta, seja ela Java, PHP, Python ou qualquer outra que seja. A base que você aprender aqui vai ser essencial para que você domine qualquer tipo de linguagem de programação. Beleza? Bom, essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido as 3 formas mais usuais de representar um algoritmo, que era o texto livre ou narração descritiva, fluxograma, pseudocódigo ou Portugal. E que a gente vai utilizar o pseudocódigo durante todo o nosso trajeto. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. É bom lembrar que, se surgiu alguma dúvida ou se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário abaixo aqui da aula, que eu estarei respondendo. Lembrando também que eu estou disponível aí via WhatsApp, via e-mail, via Skype, via Facebook, toda a mídia ou social que estiver aí, eu estou disponível para que vocês possam estar tirando a dúvida de vocês, ok? Então, espero vocês nas nossas próximas aulas, que agora sim vai começar a ficar legal essa brincadeira, que a gente vai começar a colocar em prática algumas coisas aí relacionadas à construção de algoritmos, utilizando para isso o Visual G 2.5, ok? Então, espero vocês nas próximas aulas, um forte abraço, sucesso e até lá!